estarmos aqui novamente com vocês, me sentindo dentro da casa de vocês, né, do Centro Espírita, porque neste momento, cada lar nosso se tornou um ponto de luz, onde os benfeitores amigos já se encontram a postos para nos dar toda a assistência que sempre foi dada durante todos os momentos em que nós estávamos fisicamente presentes na casa espírita. E não é novidade para nenhum de nós sabermos que sempre tivemos essa proteção, esse amparo, esse socorro dos benfeitores nesses instantes de reunião, como bem nos retrata os livros de André Luiz, né? Que nos mostra quanta coisa acontece no momento de reunião. Então, eu espero que nesta noite nós possamos juntos refletir, que nós possamos juntos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje, nós trouxemos, para que a gente pudesse refletir um pouco, uma mensagem que está na introdução do livro, né, Fonte Viva. Este livro, Fonte Viva, né, teve a primeira edição aí publicada em 1856, né, e ele traz, o nome desse livro, deu nome para essa coleção de livros que todos nós, na Casa Espírita, já conhecemos, chamada Fonte Viva, constituída de 5 obras de Emmanuel, que vem apresentar para nós mensagens extremamente importantes, que nos alimenta a alma, e cada dia que a gente se propõe a estudar um pouco essas mensagens, de maneira bem detida, nós vamos descobrindo tamanha riqueza dessas mensagens. A nossa casa, há um bom tempo, o Centro Espírita Joseph Gleiber, vem adotando a prática de ler, né, uma mensagem por semana dessas obras. Nós já estamos na 3ª obra, e esse Fonte Viva é a nossa 3ª obra. Então, como que é o processo? Que eu achei particularmente que nos trouxe um enriquecimento muito grande. A mensagem é divulgada quando nós estávamos fisicamente presentes, e todas as reuniões iniciavam com essa mensagem. Então, isso trouxe uma riqueza muito grande, porque em cada reunião em que nós nos propunhamos a refletir, a analisar, nós tínhamos a oportunidade de prestar atenção em pontos diferentes da mensagem. E na introdução deste livro, nós temos uma mensagem do próprio Emmanuel, né, com o título Com Jesus e por Jesus. Ô, Gil, e essa mensagem é muito... Desculpa te interromper, só um pouquinho, a sua foto apagou. Eu não sei se você chegou a apertar aí, por engano. Apareceu? Não. Ah, tá. Sua imagem, isso. Desculpa. Deve ser por engano, na hora que eu fui mudar do slide para a tela aqui. Okay. Então, essa mensagem de Emmanuel aí, ela é muito profunda e traz reflexões muito importantes para nós, porque ele trouxe uma característica toda diferente nessa mensagem especial. Ele começa a mensagem, né, falando para nós sobre a introdução, ele traz para nós um trecho da introdução do Livro dos Espíritos, né? E ele fala para nós o seguinte: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Essas são palavras de Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, como o próprio Emmanuel se refere no início da mensagem, falando para nós sobre esse processo do fenômeno mediúnico, que é uma coisa que não é propriedade da doutrina espírita, como nós, que já temos o conhecimento dentro da doutrina, é uma coisa que faz parte da história da humanidade, a possibilidade de comunicar com os espíritos,
mas quem nos ajudou a compreender esse fenômeno foram os espíritos, através da codificação da doutrina espírita, com as obras que nós temos acesso hoje, em especial o Livro dos Médiuns, que é um manual para todos aqueles que querem exercer a prática da mediunidade. E ele vem falando aqui para nós que, na ordem natural, ela não constitui um fato sobrenatural, o que durante muito tempo nós acreditávamos que fosse algo sobrenatural, além das leis. Isso devido ao quê? À nossa ignorância do conhecimento das leis naturais que nos cerca, né? Então, esses fenômenos jamais alteraram o movimento natural das coisas no mundo, né? No nosso planeta, no universo de maneira geral. E Kardec, então, ele enfatiza para nós o quanto que a doutrina espírita veio projetar luz para o nosso futuro, nos ajudando a compreender tudo isso. E essa luz, ela se irradia também sobre os fatos do passado, né? Nos assevera que esses fenômenos não têm nada de sobrenatural. Embora isso seja de conhecimento comum, ainda hoje, na nossa casa espírita, durante a nossa prática da reunião mediúnica, algumas coisas nos trazem, assim, um certo assombro, e nós acreditamos que é algo de fato sobrenatural. Mas sabemos que isso é por causa da nossa ignorância sobre as coisas, né? E no período, inclusive, do Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá o registro em Deuteronômios, no capítulo 18, a referência falando sobre a proibição da comunicação com os mortos. E o próprio Emmanuel nos fala para nós, numa mensagem lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem de número 9, de capítulo 9, que essa foi uma medida necessária de proteção a nós, que nós não tínhamos ainda maturidade para estabelecermos esse intercâmbio, que nós estávamos abusando na época, né, dessa possibilidade, usando para fins que não nos trazia nenhum tipo de proveito. Mas isso aí foi para quê? Para nos afastar, ele coloca um termo assim, para afastar a mente humana de cogitações prematuras, ou seja, de situações que nós ainda não tínhamos o conhecimento científico para darmos conta de entender. Mas em seguida veio Jesus para suavizar essas leis de Moisés, nos falando sobre o amor, nos falando sobre a justiça, nos apresentando todas aquelas coisas que o Antigo Testamento nos apresentou de maneira inflexível. Jesus veio suavizar, inclusive nessa questão da comunicação, quando ele veio ao encontro dos discípulos após, né, o momento da sua crucificação, após a sua morte, abrindo, a partir daquele momento, essa possibilidade da comunicação com os espíritos. E a própria família cristã, no início lá, reunidos nas catacumbas, lá em Roma, reunidos lá nos oráculos, né, que eles, nos cenáculos, que eles começaram esse intercâmbio na intimidade das reuniões, né, dos cristãos primitivos, porque havia o intercâmbio direto com os benfeitores espirituais num momento de busca de inspiração e de direcionamento. E hoje, esses fenômenos estão presentes mais fortemente, em essência, nas assembleias de espíritas, né? Mas também nós encontramos citações, fatos dessas situações nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nos protestantes, embora eles tratem, né, com uma outra perspectiva, eles enxergam de outra maneira, mas é a comunicação dos espíritos, demonstrando para nós que o fenômeno mediúnico não é de propriedade de nenhuma religião, ele é um fato comum, presente em todos os momentos. E o objetivo desse fenômeno é um só: a influenciação dos planos superiores, né, em nossa vida. O objetivo é esse, embora muitas pessoas exerçam a mediunidade para interesse próprio, muitas vezes para prejudicar as pessoas, utilizando essa energia para rumos para os quais não foram determinados. Então, Emmanuel traz para nós essa primeira
reflexão. E no parágrafo seguinte, ele vem falar o que para nós? Ele vem falar para nós aí do item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, né, o Livro dos Espíritos, onde o próprio Kardec fala para nós: Jesus veio mostrar aos homens o caminho verdadeiro, o caminho do verdadeiro bem. Veio mostrar o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Então, para aqueles que acreditam que a doutrina espírita, né, tem muitas pessoas que acreditam que não é uma obra cristã, justamente por causa dessa comunicação, cabe essa pergunta: se ao tempo de Jesus ou antes, muitos missionários, profetas não vieram para trazer essa lei, quando nós, enquanto humanidade, estávamos esquecidos dela, por que não Deus não continuaria enviando os seus mensageiros, os seus profetas? Foi o que aconteceu com o advento do Espiritismo, né? Então, o objetivo da doutrina espírita é mostrar este caminho para nos relembrar aquilo que nós esquecemos, né? Então, nós vamos ver que as revelações divinas, elas estão cercadas desses fenômenos e dessas possibilidades de intercâmbio com os espíritos superiores, que têm como único objetivo nos orientar para o bem. E os benfeitores, inclusive, nos falam que nós, espíritas, somos aqueles que somos mais difíceis de serem orientados, porque bastavam os ensinamentos do Evangelho para conduzir qualquer criatura ao bem. Mas para nós, que temos resistência e pouca fé, nós muitas vezes precisamos desse reforço, né? Para que a gente possa compreender melhor esses ensinamentos, porque nós temos pessoas, almas como Francisco de Assis, muitos outros religiosos que não conviveram com esses fenômenos e que foram capazes de seguir o Cristo e de direcionar as suas vidas para o bem, sem a necessidade desses fenômenos para impactar, para chamar a atenção. Mas também tem a necessidade da revelação das leis, da questão da ciência, para nos ajudar a compreender melhor, porque o desenvolvimento não é só a questão do sentimento. Há a necessidade também de desenvolver a parte dos ensinamentos: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento; instruí-vos, esse é o segundo. Porque o Espiritismo tem essa missão de nos apontar, de nos ajudar a aclarar o conhecimento das leis divinas. E, prosseguindo aí nas palavras do benfeitor, ele diz para nós o seguinte: e sabendo que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então, ele fez assim uma introdução, falando para a gente sobre um resumo do que se trata o Livro dos Espíritos, que é a obra básica que nós temos da doutrina, que está dividida em 4 partes, né? A primeira parte da causa primária, a segunda do mundo dos espíritos, das leis morais, que é o que trata disso aí que ele citou nesse parágrafo, e das esperanças e consolações. Então, a primeira parte do livro é a parte que trata da ciência, que vem falar para nós sobre a formação, sobre a criação, sobre o planeta, o surgimento dos seres vivos, né? Esse processo de surgimento do ser, do homem aqui na Terra, esse processo evolutivo. E depois vem falar do mundo dos espíritos. Esse é o objeto de estudo da nossa ciência, da ciência espírita. O objeto de estudo da ciência espírita é o espírito, né? Toda ciência tem que ter um objeto de pesquisa.
E o objeto de pesquisa do espiritismo é o espírito. De onde vem, para onde vai, como se relaciona, quais são as consequências, as leis que estão envolvendo toda a sua trajetória. Então, vem trazer aí do mundo dos espíritos, depois vem das leis morais, que é justamente a relação para a qual a doutrina espírita foi criada. Qual é a finalidade do espiritismo? É o aperfeiçoamento. Não é para nós nos determos na parte filosófica e na parte científica. Tudo isso existe para nos ajudar a compreender qual é o nosso destino como filhos de Deus, para que a gente possa compreender a nossa herança divina, a nossa essência divina, né? E a parte científica e filosófica das leis, através desse conhecimento, nós chegamos às consequências morais, ou seja, às reflexões sobre o nosso comportamento. Então, olha quanta coisa nós precisamos para chegar aonde? Dentro de nós mesmos. Para analisarmos as consequências das nossas atitudes, para compreendermos por que nós estamos passando por várias situações hoje e automaticamente, né, projetarmos a nossa vida para o futuro. Porque a quarta parte do livro, que nos fala das esperanças e das consolações, vai trazer o quê? Uma compreensão da justiça divina, através justamente dessas esperanças, dessas compensações, de um bom comportamento, ou da reflexão com relação às penas, né, que nós vamos passar pelo comportamento inadequado. Então, aí nós vamos observar que as transformações que o conhecimento espírita tem que operar em nós. A música que foi cantada no início, né, falando sobre a passagem de Jesus pela Terra, me chamou a atenção no estrofe, no verso, que fala lá assim, que ele vai olhar para aquela semente que não floresceu, né? Ele vai andar pelos campos e vai observar. Por quê? Muitos de nós estamos cheios de conhecimento, mas não estamos permitindo florescer. Esse processo de florescer é a consequência do nosso conhecimento. Com esse conhecimento, nós precisamos de promover modificações em nossa vida. Ou seja, nós precisamos de ser transportados como que para o alto de uma montanha, para que a gente possa ter uma visão mais ampla. Como nós falamos, o conhecimento espírita nos permite ter uma visão de 360 graus. Nós observamos o nosso passado, observamos o nosso presente e já enxergamos o nosso futuro. Nós já sabemos o que nos aguarda, porque nós conhecemos como a lei se processa, né? Como que essa lei está reagindo na nossa vida. E tudo isso é para quê? Para que a gente tenha uma maior autonomia em nossas vidas, para que a gente possa agir de maneira mais assertiva. E ele nos alerta sobre isso, porque nós temos muita dificuldade de compreender justamente essa parte que a doutrina espírita nos proporciona a compreensão. Ele fala o seguinte para nós. Só um minutinho que minha tela saiu aqui. Reportamos-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade. E que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cariz, ou seja, imprimiu a marca, né, religiosa, de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque se assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, alma, as penas e as recompensas futuras. Isso é porque nós temos várias correntes filosóficas, vários grupos espíritas que se perdem numa discussão. O espiritismo é religião? O espiritismo é ciência? O espiritismo é só uma doutrina filosófica? E se perdem nesse verbalismo, nessas discussões,
Mas significa, quando nós nos arvoramos a esse tipo de discussão, significa que nós não compreendemos ainda a finalidade desses ensinamentos em nossa vida. Porque Emmanuel deixa bem claro para nós que o próprio Kardec, que era um pesquisador, um cientista, ele observou de imediato as consequências morais que esses ensinamentos deveriam acarretar para a nossa vida, e como consequência, se bem seguido, se bem compreendido, iria nos projetarmos em direção a Deus. E é esse religar a Deus que é o significado da religião. Qualquer religião tem a finalidade de nos religar a Deus. Então, não precisamos nós de ficarmos discutindo essas questões, né? Essas questões que não nos levam a nenhuma conclusão. Não nos leva a nenhuma conclusão. Nós já sabemos, através de textos do Espírito da Verdade, que a finalidade do Espiritismo é reviver o cristianismo. Por isso, ele é identificado como o Consolador Prometido, que tem como finalidade, que tem como objetivo reviver o cristianismo em nossas vidas e em nossos corações. E Emmanuel continua para nós aí. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, prestemos atenção. Sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas, renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Então, quando Emmanuel faz essas considerações, ele jamais vai estar descartando essas necessidades de discussões, de percepções, de estudos na área da ciência. Inclusive, há uma recomendação de que quando a ciência desmentisse algum ponto apresentado pela doutrina espírita, que nós ficássemos com a ciência e abandonassem os princípios apresentados na doutrina espírita, se a ciência desmentisse qualquer um dos fatos apresentados. Então, a certeza dos espíritos de que o que nós temos em nossas mãos é a verdade, ele coloca isso para nós. Por quê? Porque sabe que jamais vai ser desmentido. Porque a verdade tem que ter condições de quê? Encarar a razão face a face em qualquer época. Aí a necessidade do estudo, da compreensão. Mas isso tudo é para quê, Giovanete? Para que isso tudo existe? Com a única finalidade, o aperfeiçoamento das almas e a renovação da vida na terra. Ou seja, a edificação do reino de Deus. A edificação do reino de Deus. Mas isso vai se dar como consequência natural após o aperfeiçoamento de cada um de nós. E isso é uma certeza. O tempo que vai gastar para se alcançar cada um desses pontos é que vai ser determinado por nós. No livro A Caminho da Luz, não é A Caminho da Luz, é o Consolador, nós vamos ter lá um seguinte questionamento. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo
simbolizado deste modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. A religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos perder de vista estas considerações tão importantes, tão relevantes para que a gente possa compreender, né? O apóstolo da codificação não conhecia, o apóstolo da consolação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Então, esta é a consequência moral dos princípios doutrinários. Nos tornar pessoas menos infelizes. E aí cada um de nós pode se perguntar, a partir do momento que você tomou conhecimento desses princípios, que você se dedicou ao estudo, que você se dedicou à compreensão e à reflexão desses ensinamentos, você se tornou uma pessoa mais feliz? Menos infeliz, como coloca Kardec? Você tem conseguido viver de uma maneira mais tranquila? Eu acredito que, principalmente nesses momentos que a humanidade vive de flagelos, nós temos uma compreensão maior dessa realidade, da força da lei do progresso, da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma, da vida futura, e uma série de situações que nos ajudam a compreender melhor. Isso nos dá uma certa estabilidade, isso nos dá uma condição de retomar a nossa vida de maneira mais harmônica, não sem sofrimento, não sem dor, porque faz parte, nós somos seres em processo de evolução, seres humanos, que temos nossas dificuldades e limitações. Porém, esse conhecimento espírita é de uma riqueza muito grande. E ele continua nos alertando da seguinte maneira: sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com a caridade e a justiça. A retorta é um instrumento utilizado, né, um instrumento de manipulação, né, de um laboratório de ciência, de manipular substância, né, um instrumento de manipulação dessas substâncias. Sabemos que a retorta, ou seja, a ciência, não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com a caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a Terra. Com essas palavras, Emmanuel está nos ajudando a direcionar o nosso trabalho na Casa Espírita. Ele está nos ajudando a direcionar as nossas vidas como espíritas. Porque ele está falando qual é a finalidade do conhecimento espírita. A finalidade do conhecimento espírita não é ficar ganhando de discussão com as pessoas, não é ficar convencendo as pessoas de maneira impositiva, não. Ele está nos dizendo que é para que nós pudéssemos comportar como Jesus, porque o nosso objetivo é instalar a religião cósmica do amor.
E a religião cósmica do amor, ela não tem rótulo, ela não tem emblema. Ela é universal, como a palavra já diz, né? Ela é universal. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando tanto quanto os encarnados o concurso da educação. E aí nós estamos nos referindo à educação do espírito, a instrumento que nos ajuda a domar as nossas más tendências. E esse instrumento, ele não é conquistado só através de discussões filosóficas ou de discussões científicas de comprovação. Ela exige de nós meditação. Mas meditação não é aquele momento que eu te ponho uma musiquinha, também pode ser, que eu ponho uma musiquinha e fico lá ouvindo palavras bacanas, palavras doces, e fico ali naquele momento zen. A meditação é um processo contínuo em nossas vidas, em que eu preciso ficar analisando dia a dia, comportamento a comportamento, analisando o meu cotidiano, o propósito de minhas ações. Observar como Paulo nos recomenda, nada faças por contenda ou vanglória. De que maneira nós estamos realizando a obra proposta pela doutrina espírita? Como as pessoas estão nos observando? E aí vem aquela perguntinha de Jesus ao jovem que pergunta, fala para ele sobre como conquistar o reino de Deus. E aí Jesus pergunta o que está escrito na lei. E ele fala tudo que está escrito na lei. Jesus fala, como lês? Mas a lei mudou? A lei muda. Na sua interpretação. A lei é única. Mas como você está lendo? A forma como eu estou lendo diz diretamente como eu estou praticando essas leis. Como eu estou exercendo essas leis através do meu comportamento. Eu preciso de compreender o conceito de caridade, de amor, de tolerância. Porque nós falamos, a minha paciência tem limite. Nós conhecemos o que é paciência? Nós estabelecemos regras para exercer virtudes, limitando, estabelecendo limites para que a gente possa fazer a caridade, ou condições para que a gente possa ajudar o outro. Quando Jesus jamais fez isso. Mesmo diante daquelas pessoas que não davam conta de compreender. Até o silêncio de Jesus para Pilatos foi uma atitude de caridade, porque não dava conta de entender. Então Jesus preferiu ficar calado. Mas às vezes nós agredimos as pessoas com palavras e ousamos dizer que nós estávamos tentando convencê-las do bem. E quando ele fala aqui que milhões de espíritos enxameiam, estão em torno de nós, porque eles estão nos observando. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Porque eu sou uma excelente oradora, uma evangelizadora, eu sou a pessoa que está distribuindo sopa, estou aplicando passe. Mas lá fora as pessoas estão nos observando e os nossos exemplos estão sendo replicados. Porque aqueles que confiam em nós ainda não conseguem enxergar o Cristo, porque o modelo tem que ser Jesus, mas eles ainda não conseguem enxergar o Jesus, que talvez nós já estamos começando a ver, e observam o nosso comportamento. Principalmente os nossos familiares, quando não são religiosos ou não têm um sentimento de religiosidade, eles estão nos observando. Por isso essas palavras de Emmanuel são tão importantes. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem. Olha, gente, eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção nessas palavras. Porque nós estamos vivendo uma fase de espiritismo muito interessante. Por causa desses milhares de lives que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo vários tipos de espiritismo. Nós estamos vendo muita coisa boa, mas muita coisa que a gente se pergunta assim, isso é espiritismo? Isso é espiritismo?
Porque tem muitas pessoas fazendo e falando coisas em nome da doutrina, mas que não têm refletido os ensinamentos da doutrina espírita. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora, ou simples caçada de demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Então, é um momento que nós, que compreendemos a beleza dessa doutrina, vamos prestar bastante atenção naquilo que você vai dar uma curtida aí na internet. Isso é espiritismo? Às vezes é uma música, às vezes é uma piadinha, às vezes é uma falazinha, e que às vezes a gente até replica nos nossos grupos, né, de companheiros espíritas ou dos nossos familiares, mas é um momento muito grave esse que nós estamos atravessando. Nós corremos um grave risco de fazer como aqueles que não são... De fazer como aqueles, não. Vou retificar a minha fala. De fazer como nós fizemos outrora com o cristianismo, que nós deturpamos a mensagem do Cristo por interesses particulares. E nós lembramos de lá no capítulo 9, se eu não me engano, posso estar equivocada, nos Mensageiros, não sei se todos conhecem a obra, que traz o exemplo de Belarmindo, que era um doutrinador, e ele relata lá para André Luiz a trajetória dele, onde ele se equivocou muito por causa dessas questões de raciocínio. Ele conduziu os médiuns a verdadeiros laboratórios para responder coisas pessoais e criou uma série de situações a ponto dele mesmo, quando a espiritualidade já não permitiu que ele continuasse desvirtuando o grupo, ele começou a desacreditar na doutrina, porque ele não encontrava as respostas pessoais para questões pessoais ou para responder àquelas pessoas que o procuravam, grandes intelectuais, que não tinham um pingo de intenção de compreender a doutrina espírita. Estava lá para esses desafios intelectuais e comprovações desnecessárias. O período de comprovação através do fenômeno, nós já passamos por ele. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a doutrina espírita iria passar por 3 fases. A primeira dos fenômenos, que foi quando do momento da sua codificação. Depois, o momento da divulgação, né? O momento da divulgação através de vários tipos de trabalho, que foi, assim, massificado. Nós temos livros, excelentes expositores que surgiram de renome e que apresentaram a doutrina espírita para a sociedade. E nós estamos entrando agora na terceira fase, que é a fase de quê? Da transformação, do exemplo. Hoje já não estão precisando mais de blá, 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 blá. Nós estamos precisando de vivência. Nós, espíritas, estamos sendo convocados a testemunhar a doutrina espírita e a grandeza dela através de nossos exemplos. A divulgação é necessária? Sempre será. Porém, não pode ser mais a mais importante dentro do trabalho. No capítulo 9, eu confundi os capítulos, viu, gente? Que eu acho que o outro é no capítulo 11, se eu não me engano. Nos Mensageiros. Porque nos Mensageiros é fácil, é só procurar lá o doutrinador Belarmino que vai achar o exemplo. Lá nos Mensageiros, eu achei uma coisa muito interessante. Estou lendo o livro agora, relendo, e Alexandre faz uma consideração muito interessante. Tem um capítulo lá chamado Mediunidade e Fenômeno, onde ele faz uma grande diferença sobre o que é mediunidade e o que é fenômeno. Porque, como nós vimos, os fenômenos estiveram presentes em todas as épocas, em vários momentos, mas a mediunidade, que também é diferente de passividade, a mediunidade com Jesus é algo superior, é algo nobre, que nós vamos conquistar através do nosso exemplo. E ele fala lá, que se nós temos o desejo, né, se nós desejamos o transformar o próximo, se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor,
e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos de semeadura. Então, nós não ficar preocupados em convencer as pessoas através de fenômenos, através de coisas, não. E isso não pode me incomodar. Tem gente que quer porque quer que o outro, até companheiro espírita, compreenda uma coisa, viva uma coisa que não é o momento dele. Ou um familiar, ou um amigo. Cada um tem seu tempo de amadurecimento. Então, eu não posso querer que a pessoa já comece a semear, sendo que esse fruto não está maduro ainda. A semente só fica pronta depois que o fruto já amadureceu, para que possa semear em novos núcleos. E Alexandre, em palestra lá, esclarecendo os médios, fala assim: desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Prestemos atenção nessa frase. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia, do entendimento de Jesus Cristo, na paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Então, ele está falando aí para cada um de nós. Antes de glorificarmos, que bom que a casa tem uma obra e que faz um trabalho com tantas famílias, isso é bacana, isso é bom, isso nos ajuda, mas você precisa de compreender que sem luz própria é impossível avançar. É impossível avançar. Todas essas obras que existem na casa espírita, todas têm um único objetivo: promover a autoiluminação. Se isso não está servindo para nos iluminar, saibamos que nós teremos de voltar e recomeçar o trabalho. Porque nós não estamos compreendendo. Porque antes de beneficiar o outro, eu preciso de compreender o benefício que isso está trazendo para mim. E eu só compreendo esse benefício através da meditação, da reflexão. Por isso que ele fala que é algo interior, nas construções silenciosas, que ninguém vai testemunhar, a não ser você. A não ser você, que sabe do esforço que você está fazendo para ser um pouquinho mais tolerante com uma pessoa, para ser mais dócil com o outro, para ficar calado na hora que a gente fala muito, quer dar uma resposta, quer falar, e você faz um esforço, ninguém vai observar esse seu trabalho individual, porque é pessoal, é coisa que você pode fazer no seu dia a dia. E ele finaliza falando para nós assim: estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. Não tem outro jeito de aprender. O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, nós só aprendemos na prática. Por isso que para o reclusão e para um mosteiro, vou meditar. Paulo ficou durante um período, né, para aprender, porque ele não conhecia nada. Ele se retirou e estudou, falou: tem que voltar. Vou voltar para a prática. E ele voltou para vivenciar tudo o que ele aprendeu. Para ensinar vivenciando. Jesus fala: eu sou a porta. Você vai entrar por mim. Vai achar pastagem e sairá. Não pode ficar lá dentro. Todo mundo está querendo entrar por reino de céu, ficar lá deitado, dormindo. Não vai. Quando eu passo pelo Cristo, né, quando eu passo por esse processo, acho pastagem, ou seja, eu acho no Cristo o alimento, a ordem é sair. Mas por que eu vou sair agora que eu consegui entrar? Foi tão difícil, a porta estreita era estreita demais? Agora que eu entrei, eu tenho que sair para exercer, para praticar o bem. Porque se eu não fizer isso, e eu não vou ficar esperando a casa espírita criar uma atividade que eu vou me adaptar a ela. Nós estamos falando do seu trabalho pessoal, diário, quando alguém chega e te pede alguma coisa, das mais simples que seja do nosso cotidiano. E através dessas pequenas coisas é que nós vamos conquistando
a amizade, o carinho dos benfeitores, que vão se aproximando de nós cada vez mais e confiando em nós cada vez atividades e tarefas de acordo com a nossa capacidade. Para finalizar, a gente gostaria de falar de uma mensagem que ela é comum, né, que eu já ouvi na internet algumas vezes, que fala para nós sobre essa prática do bem que nós podemos fazer independente. E essa mensagem que eu escolhi, eu ouvi há poucos dias e achei ela muito pertinente, muito reflexiva para mim, fala para nós sobre uma mãe que parou ao lado do leito do filho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse cheio de tristeza e angústia, ela também tinha um forte senso de determinação. Como toda mãe, ela desejava que o filho crescesse, realizasse seus sonhos. E por causa da leucemia terminal, isso não ia acontecer. Por isso, ela parou uma vez diante do leito do filho e perguntou: filho, você já pensou no que gostaria de ser quando crescer? E ele olhou para a mãe com os olhos brilhando e falou: mãe, eu queria ser um bombeiro. E naquele momento aquela mãe disse assim: veremos o que posso fazer. E aquela mãe, determinada, foi até o corpo de bombeiros, explicou a situação para o chefe do corpo de bombeiros e perguntou se poderia lá um bombeiro, tivesse a possibilidade de ir um bombeiro lá, para que o filho tivesse a oportunidade de conhecer alguém. E aquele chefe, naquele momento, tomou uma decisão correta. Ele disse assim: nós podemos fazer mais que isso. Eu posso fazer mais que isso. Fique com seu filho pronto às 7 horas da manhã daqui uma semana. E ele será um bombeiro honorário por todo o dia. Passará o dia no quartel, comerá conosco, sairá para atender as chamadas de incêndio. E se a senhora nos der as medidas dele, conseguiremos um uniforme com chapéu, emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo, botas iguais às que usamos também. Na semana seguinte, o bombeiro-chefe buscou o garoto no hospital, vestiu de uniforme de bombeiro e ele pôde acompanhar 3 chamadas que aconteceram naquele dia. E ele andou no carro-tanque, ele andou no carro dos paramédicos, ele andou no carro dos bombeiros. E aquele movimento de amor deu um suspiro de vida a mais para essa criança que estava previsto o seu falecimento em uma semana, ele conseguiu viver por mais 3 meses, graças àquele acolhimento e àquele sopro de amor. Mas quando já estava finalizando este período, a enfermeira percebeu que as suas funções vitais já começavam a cair. Ela imediatamente ligou para todos os familiares para que pudessem comparecer, porque, ao que tudo indicava, naquela noite, aquele pequeno jovem, aquela pequena criança retornaria para o plano espiritual. E a enfermeira se lembra do bombeiro e liga, e pergunta para ele se ele podia ir até lá, para que o menino pudesse dar um último abraço em um bombeiro, porque eles foram muito significativos. E mais uma vez, o chefe dos bombeiros falou assim: nós podemos fazer mais que isso. Estaremos aí em 5 minutos. E quando você ouvir as sirenes e vir as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, e sim o corpo de bombeiros visitando um de seus mais honrados integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? 5 minutos depois, a van e o caminhão, com a escada Margírios, chegaram ao hospital. Ergueram a escada até o andar onde estava o menino, e 16 bombeiros subiram com a autorização da mãe. Eles abraçaram e falaram o quanto que amavam. Com o sopro final, o menino se voltou para o chefe e perguntou: sou mesmo um bombeiro? Sim, você é um dos melhores. Com essas últimas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos pela última vez. Esta frase não pode sair dos nossos corações.
Sempre que alguém nos pedir ou precisar de nós, que nós possamos dizer: eu posso fazer mais que isso. Porque assim nós estaremos atendendo ao grande convite de Jesus, ao grande lema da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos pela oportunidade e desejamos que neste momento os benfeitores espirituais possam nos envolver em vibrações de muito amor, envolvendo a todos os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe.